Glória a Deus. Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que bom estarmos na casa do nosso Deus, nessa noite de domingo, comecinho de noite. A cidade num clima de suspense, né, gente? As capitais estão em dias de eleição e, obviamente, que isso afeta também a frequência dos nossos cultos, tanto pela manhã como à noite, assim como foi no primeiro turno. Muitos irmãos viajam, outros ficam em casa para acompanhar a apuração, né? Mas graças a Deus tem um povo santo aqui para adorar o Senhor. Quantos vieram adorar Jesus, meus irmãos, essa noite? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Este é um culto de louvor ao Senhor e nós temos muitos motivos para adorá-lo, para agradecer, para bendizer o seu nome. E nós vamos começar este culto, meus irmãos, abrindo a palavra de Deus. Peço que os meus irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler, meus irmãos, o capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. Colossenses fica ali no meio do Novo Testamento, ali já no meio das cartas paulinas, né, entre Filipenses e Tessalonicenses. Quando você chegar nos Enses, você está ali perto de Colossenses. Palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler. Os irmãos que não têm Bíblia podem acompanhar aqui na legenda do telão, mas os que têm certamente já encontraram. Todos encontraram? Amém. Vamos ler em nome de Jesus. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A igreja diga amém. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. E já antes da oração, eu quero justificar a ausência do nosso pastor Antônio José, da irmã Janilda, nossos pastores. Ele hoje à noite está na nossa congregação Nova Assunção, a encerramento ali de uma linda festa que acontece anualmente nesse período do ano. E domingo passado foi a abertura, eu estive lá à noite e o pastor está hoje no encerramento e sempre tem sido assim os últimos anos. Eu vou na abertura e o pastor vai no fechamento. E ele estará ali hoje à noite, adorando ao Senhor, juntamente com o pastor Adail, toda a igreja de Nova Assunção. Os irmãos aqui, quem deseja oração, vamos, glória a Jesus. Todos desejamos, irmãos, e precisamos do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Bendito Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos na Tua presença, Deus. E como é bom estar na Tua presença. O Senhor sempre tem falado conosco, tem nos alegrado, tem nos renovado.
E mais uma vez acontecerá, Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Aqui está a tua igreja, meu Deus, que veio adorar o seu nome, que não deixa de cultuar o teu nome, que não deixa de vir ao templo, Senhor. Os meus irmãos sabem o quanto é bom, Senhor, estar aqui. Eles testemunham todas as semanas o refrigério, a alegria, o renovo do Senhor, que recebemos pela tua palavra, pelos louvores que assim são entoados. E eu quero te agradecer por eles, pelas suas famílias, cada irmão e irmã que levantou, Senhor, suas mãos, precisando de ti, pedindo oração, que as tuas mãos se estendam sobre o teu povo nesta noite, Deus, nos dando bênçãos que precisamos, trazendo cura aos enfermos, Pai, renovo, encorajamento àqueles que estão sem força e desanimados. Nós estamos na tua presença, Senhor, e faça a tua presença ser sentida por nós, em cada elemento deste culto. Nós precisamos disso, nos alegra, faz a nossa semana fazer toda a diferença, Senhor, porque a tua presença faz isso conosco, nos enche de força, de ânimo. Eu te agradeço por este dia, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, e pedimos estas coisas, no nome do teu Filho Jesus Cristo, no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, podeis sentar, vamos juntos adorar Jesus nesta hora com muita alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, quão bom é estar na casa do Senhor mais uma noite para louvar ao seu nome. Nós já queremos convidar a toda a igreja com muita alegria, cantar conosco o hino de número 172 da harpa cristã, Pelo Sangue. Louvemos ao Senhor. Cantemos. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, o Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui Deus Salvador, queimando um bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Toda a igreja cante ao Senhor. Pelo sangue, aleluia. Somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo
pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Quantos alcançaram o favor de Deus através de seu sacrifício? Aleluia! Vamos continuar cantando, meus irmãos. 304, a face adorada de Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Quando estou a contemplar A montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. Cantemos a face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre às 11 estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Cantemos a face adorada de Jesus verei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor, e nós pedimos que a igreja se coloque de pé. Vamos continuar louvando, meus irmãos, declarando que nós vamos compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha. Aleluia.
palmas, louve ao Senhor. Cantemos. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Cante! Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia! Se eu não for, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Igreja, até que Ele. Aleluia! Nós compartilharemos da sua mensagem até que Ele venha. Cristo a até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia! Queridos, podeis sentar. Desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, a presença de Deus já é notória entre nós. Estamos no ajuntamento santo e eu desejo que este culto seja para cada um daqueles que chegaram nesse lugar um tempo de visitação, um tempo de restauração. Que a vida e a bênção de Deus repouse sobre todos nós. Nós gostaríamos de fazer menção das pessoas que estão nos dando a honra e a alegria de estarem nos visitando. Há entre nós alguém de outra comunidade? Muito bem, nós temos aqui um irmão. Alguém mais? Faz um sinal com a mão para a gente reconhecer. Ali atrás, os irmãos desejam receber os nossos queridos irmãos na comunhão dos santos. Digam comigo um forte amém. Amém. Muito bem, nós vamos agora
passar uma vista na nossa agenda semanal, uma agenda repleta de momentos muito especiais, e você é nosso convidado a fazer parte dessa agenda que é sempre dinâmica e é sempre cheia de oportunidades maravilhosas de recebermos de Deus. Já começa amanhã às 8 da manhã, nossa consagração. Toda a igreja é convidada a estar logo cedo, no segundo dia da semana, no início da semana, cantando e celebrando a Deus. Então, aqueles que podem fazê-lo, é uma reunião presencial e você é nosso especial convidado. Às 17 horas, nós temos a sala virtual de oração, que é um tempo em que, a partir do seu lugar de trabalho, quando possível, da sua própria casa, você pode acessar e ter uma oportunidade de, ouvindo uma palavra, também interceder por algumas causas que são causas colocadas nesse ambiente de oração, um ambiente virtual. À terça-feira, às 19 horas, nós temos o nosso tradicional culto de doutrina, o nosso querido pastor sempre nos trazendo uma palavra direcionada e especialmente abençoadora para todos nós. Quarta-feira, às 14 horas, círculo de oração, também tradicional, sempre casa cheia. Os nossos queridos estão convidados aqui, o Ministério Feminino, sob a direção desta reunião, e é sempre muito bom. E aí na sexta nós temos o segundo encontro da sala virtual, que acontece também no mesmo horário, às 17 horas. E no próximo domingo, iniciamos novamente a outra semana, já às 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 10, o nosso culto matinal, e às 18 horas, o nosso culto vespertino, esse momento em que aqui estamos para cantar, celebrar e centralizar o nome do nosso Deus como ato de adoração. Então, que esta semana seja uma semana repleta de vida, de bênção e de livramento para você e para a sua casa. Agora, nós vamos declinar a cabeça, estaremos fazendo uma oração por todos os dizimistas e ofertantes. Esse é um ato sagrado, quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo intercede, contribui, e enquanto aquele que doa, aquele que devolve dízimos e ofertas, nós também somos adoradores. E nós faremos isso com liberalidade, com alegria e com a consciência de que o Senhor já nos deu muito além daquilo que merecíamos receber. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, colocamos-nos diante de Ti, suplicando a Tua bênção sobre os Teus servos. Senhor, nós estaremos agora apresentando um ato sagrado, apresentando-Te dízimos e ofertas. O Senhor avalia a nossa oferta não por aquilo que é doado, mas por aquilo que sobra. E nós queremos entregar a Ti, ó Deus, um ato de adoração. Examina este momento na nossa alma. Visita-nos com Tua bondade. Traz sobre nós a consciência de que o sustento desta obra depende deste ato de liberalidade. Examina a alegria na nossa alma. Nós queremos dizimar na Tua casa, ofertar na Tua casa. Nós queremos pedir a Tua intervenção sobre aqueles que não podem fazer, Pai, porque estão enfrentando desertos, dias maus. Que a Tua mão providente, que abre portas, possa ser direcionada à vida e à história destes irmãos e irmãs. Sim, Deus, permaneças conosco, porque Tu és a providência. Nós declaramos nesta oração que não é o nosso salário que nos sustém, é a Tua presença. Não é o nosso salário quem nos dá vida, é a Tua presença. Portanto, que a Tua presença, rica, cara, rara, preciosa, seja o nosso maior bem nesta noite. Sim, Senhor, nós pedimos-Te a Tua bênção sobre todos aqueles que estarão dizimando e ofertando, em o nome de Jesus. Cantemos ao Rei. Se o som se pôr e a noite chegar, Tu és quem me
Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Aleluia, creia nisso, cante a Ele dizendo: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantemos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, glória a Deus, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantemos aleluia. Minha canção e o meu louvor. Para encerrar, diga aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao momento da ministração da palavra de Deus. Eu peço que mais uma vez os irmãos abram suas Bíblias, a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no texto que já foi lido, na leitura oficial do culto, meus irmãos, mas
Nesse momento, nós vamos ler apenas um versículo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 23, meus irmãos. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler e meditar na palavra do Senhor nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os irmãos que estão aqui desde o começo do culto sabem que no início do culto nós lemos do versículo 13 até esse versículo 23. E bem que podia ser mais de trás, ser do versículo 3 em diante, porque essa ministração ela é basicamente uma exposição do capítulo 1 da epístola de Paulo aos Colossenses. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre esse texto, meus irmãos, sobre esta carta, sobre esse primeiro capítulo, especialmente esta palavra do versículo 23, ou estas palavras, a esperança do Evangelho, a esperança do Evangelho. E eu fiquei pensando sobre essa palavra, e ela invadiu minha mente, o meu coração esses dias, e eu pedi ao Senhor uma palavra para a sua igreja esta noite. Considero oportuno falar disso. Nós estamos, talvez, no tempo em que precisamos falar sobre esperança, lembrar da nossa esperança. Estamos hoje, meus irmãos, no último culto do mês de outubro, no último domingo de outubro. Daqui a uma semana já estaremos no mês de novembro, praticamente na reta final do ano. E a gente sabe que o ano chegou ao fim quando anda pelas ruas e já vê as luzes nas fachadas, já anunciando a chegada do Natal. E a gente tem aquela sensação de como passa rápido. Porque parece que foi ontem, estávamos aqui nos primeiros cultos, e o pastor brincando aqui, dizendo, é já que o ano termina. E termina mesmo, meus irmãos. Muito rapidamente passa o tempo, a vida vai passando. E eu tenho pensado sobre isso nessa ótica da esperança. Porque essa é uma sociedade, talvez, diferente de anos e de décadas e de gerações passadas. Muito carente de esperança. Talvez, pelo contexto que nós vivemos, as notícias não ajudam. Se você parar o dia do seu santo tempo para assistir às principais notícias durante o dia, você vai ficar com muita dificuldade de ter esperança. Porque as notícias não são favoráveis a ter esperança. Fala-se de guerras, fala-se de ameaças, fala-se de um descontrole dos recursos naturais, fala-se de enchentes, fala-se de questões que envolvem segurança nas cidades, nos grandes centros, fala-se das crises familiares. Estão presentes, meus irmãos, essas notícias. E essas notícias também chegam na micro-realidade nossa. É aquela notícia que chega no nosso celular, é a ligação que um amigo, um parente faz, falando da sua vida, das suas lutas. É o diagnóstico que um amigo, ou até mesmo nós recebemos, inesperadamente. Uma vida tranquila e feliz é interrompida abruptamente por uma notícia avassaladora. Uma doença que você não sabia, uma situação que aparece e que joga um mar de incerteza sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre como serão os seus próximos anos, de modo que o mundo precisa de esperança, as pessoas precisam de esperança. A esperança ela é fundamental, meus irmãos, porque ela inspira motivação e propósito. Pessoas sem esperança não têm razão para viver e para lutar. A esperança oferece conforto em tempos de sofrimento. A esperança ajuda a superar dificuldades. A esperança promove resiliência. Pessoas que têm esperança são capazes de enfrentar desafios, suportar a dor, suportar
dificuldades. A esperança fortalece relacionamentos, ela é capaz de unir pessoas, mas o contrário é doloroso e cruel, porque sem esperança vem o desespero, vem o desânimo, vem a perda de motivação, vem o pessimismo, vem o isolamento, vem a solidão, sem esperança vem a morte. Pessoas estão morrendo porque não têm esperança. E eu sinto de falar isto esta noite, porque nós precisamos reiteradamente lembrar disso. Lembrar de que nós temos uma esperança firmemente ancorada em Deus, e precisamos não só lembrar que temos essa esperança, mas lembrar no que essa esperança consiste, no que ela está fundamentada, mas principalmente para qual destino essa esperança aponta. Porque, ao meu ver, nós estamos muitas vezes nos corrompendo e pervertendo uma compreensão bíblica da esperança cristã. E talvez isso seja a causa de tantos males e de tantas crises que a própria igreja brasileira enfrenta nos nossos dias. Tem um livro interessantíssimo de um autor que a gente gosta muito, o pastor Danilo gosta muito também, um autor chamado Larry Crabb. Foi um livro, inclusive, lançado recentemente, já no contexto da pós-morte do Larry Crabb. Ele morre no ano de 2021, e esse livro foi lançado já mais recente, um livro chamado Viciados em Si Mesmo. É um livro muito interessante. E ele vai mostrar como nós vivemos numa sociedade que é viciada em si mesmo. E a ideia do Larry Crabb nesse livro é que esse vício que marca a humanidade, a relação dos seres humanos uns com os outros, é um vício que está presente desde o Éden, desde os primeiros momentos da história. É um vício que diz respeito a um vício do bem-estar, a um vício baseado na satisfação pessoal. As pessoas buscam isso incessantemente, desesperadamente, desenfreadamente. As pessoas buscam estar bem, se sentirem bem, e elas são viciadas em si, à medida em que a sua busca desenfreada e frenética é uma busca pela satisfação pessoal imediata. Elas querem satisfação aqui e agora. E por causa disso, dessa busca da satisfação imediata, o ser humano se apega desesperadamente a qualquer coisa que promete esse bem-estar. As pessoas estão desesperadamente buscando se sentirem bem e felizes aqui e agora. Por isso que elas se apegam a todas as promessas que passam, lhe oferecendo isso. E daí, meus irmãos, esse vício desencadeando agora outros vícios. É a droga, é o álcool, é o poder, é o sexo. São todas e qualquer possibilidades que o próprio mundo e a sociedade no nosso entorno nos promete. Felicidade, alegria. Venha, está aqui. O que você procura é encontrado aqui. E as pessoas correm desesperadamente em busca daquilo. E é esse contexto que torna a vida humana desesperadora. Desesperadora porque, ao nos apegarmos aos vícios que são falsas promessas do bem-estar e da realização que tanto desejamos e anelamos, e ao não encontrar, nós nos desesperamos. Para quem usa droga, é lançado a uma precipitação de usar cada vez mais, doses cada vez maiores, e o fim disso é a morte, é o definhamento, é a dependência agora incontida, compulsiva. Mas eu estou dando um exemplo que pode ser aplicado a muitas outras realidades, porque a realidade de desespero de muita gente, em muitas situações, é a realidade de você ter buscado satisfação e realização aqui e agora, em lugares que não são capazes de te dar isso. E aí, ao não ter isso, a pessoa se desespera. A pessoa acreditou que, e é muito da nossa sociedade, ela acreditou que, por exemplo, no futuro, quando ela casasse e tivesse uma família, ela seria totalmente feliz. Um casamento, um esposo, os filhos. Às vezes é uma realidade que lhe foi negada numa infância sofrida, de abandono, de solidão, às vezes de violência. E ela projetou na idealização da construção do seu próprio lar e da construção de um lar que seria totalmente diferente daquilo.
E quando chegou lá, ela não percebeu que estava se abraçando a uma relação idolátrica com algo que é bom, e Deus de fato fez para que fosse fonte de alegria e satisfação para nós. Mas por ela depositar aquilo, toda a expectativa da realização máxima não encontrou. Veio as crises, veio os infortúnios, as decepções, e a pessoa se desespera. Meus irmãos, a crise que assola os nossos dias e que muitas vezes desencadeia ansiedades, depressões, o total desestímulo da vida é muitas vezes a falência dos nossos deuses. É a gente ver eles sucumbindo. É a gente descobrir que o que nós sempre acreditamos que seria a nossa solução não foi. Imagine a pessoa crescer acreditando que basta ter muito dinheiro, que ele será feliz, e ele investe a vida toda nisso. Ele se programa para ter muito dinheiro, e ele trabalha, ele engana, ele faz tudo o que precisa. Aí um dia ele acorda e descobre que ele tem muito dinheiro, mas sabe o que ele não tem ainda? A felicidade que lhes prometeram. E é desesperador, porque você às vezes gastou a vida toda correndo atrás de algo que te prometia o céu, e você, quando agora tem, e tendo gastado a vida toda, você se desespera. Gastei a vida acreditando nisso. É um emprego que você chega e você projeta a sala do diretor e passa por lá e diz: aqui será a minha sala. Aquela cadeira eu irei sentar um dia, porque eu serei feliz no dia que eu sentar ali. E você se programa para aquilo, e você começa a ser o melhor funcionário do ano, dedicado, chega na hora, cumpre os seus deveres. Quando precisa, tira alguém do caminho que significa ameaça. Você começa a flexibilizar seus princípios, seus valores. Você está focado na meta, vai subindo o degrau, vai subindo outro, vai subindo outro, e aquilo são aspirações que nutrem você, é o que faz você acordar de manhã já energizado para chegar cedo. Não tem pressa de chegar em casa à noite, você está dando tudo que você pode. Qualquer desafio, qualquer obrigação, você cumpre com a maior satisfação, porque sua meta está clara e bem definida. Passam os anos, gastou uma vida inteira, uma carreira inteira movida por esse sonho. Chega o dia de realizar o sonho. Você entra lá, senta na cadeira, e sabe o que você descobre? Que esse Deus era falso. Ele não te dá a realização que você desejou. Ele não te dá a satisfação que te prometeu. E alguns olham para trás e dizem: eu abriria mão de tudo para voltar e ser feliz lá atrás, sem nada, mais feliz, sem nada, mais com uma esposa em casa, sem nada, mais com uma família que eu tive que abrir mão, porque isso aqui me custou tudo. A situação é desesperadora, meus irmãos. E a igreja precisa se colocar. Eu lembro que me marcou muito naqueles tempos da pandemia, os cultos online, eu sempre aqui, dirigindo os cultos com o pastor, e eu lembro que um dia um irmão mandou uma mensagem para mim, um texto do 12, sobre o quanto o mundo precisava de uma igreja naquele tempo, e era uma frase que marcou muito. A frase assim: para um tempo sem esperança, a igreja precisa se apresentar como portadora de uma viva, boa e eterna esperança. Nós temos essa esperança, e me parece que essa é a preocupação de Paulo aqui, porque a esperança é um tema essencial da nossa fé, meus irmãos. A esperança cristã é mais do que um mero desejo ou expectativa vaga. A esperança cristã é uma convicção profunda e inabalável. A esperança cristã fala de um Deus que estabelece alianças com seu povo, e que por meio da sua fidelidade, o seu infinito amor, faz se cumprir tudo que ele prometeu. Isso é a esperança cristã. O tema da esperança é central, meus irmãos, na Bíblia. Ela é uma das virtudes teologais, juntamente com a fé e o amor. O tema da esperança é central nessa carta de Paulo aos Colossenses. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo chama ela de esperança do Evangelho. E como é que Paulo define essa esperança do Evangelho aqui? Para Paulo, atente bem isso, para Paulo, a esperança do Evangelho
é a firme confiança na salvação através de Cristo. Esta é a definição para a esperança do Evangelho que Paulo traz aqui. E aí no texto que nós lemos, nós percebemos Paulo preocupado com aquela igreja. Perceba que ele diz que vocês não se afastem da esperança do Evangelho. Ele disserta sobre uma série de coisas que envolve Cristo, a sua obra, a nova criação, como isso é bênção e privilégio para aqueles que estão agora ancorados em Cristo, uma relação de serviço, de submissão, de amor. E aí ele termina dizendo isso de uma maneira muito exortativa, muito contundente, que vocês não se afastem da esperança do Evangelho. E essa palavra ficou na minha cabeça, que você não se afaste da esperança do Evangelho. Grave essa frase, grave essa palavra, que você não se afaste da esperança do Evangelho, que você não se afaste, que nada afaste você da esperança do Evangelho. Eu estou repetindo, não é porque falta palavras, é porque isso precisa martelar na sua cabeça. Que você, Igreja de Jesus, Templo Central, na Teresa Cristina, não se afaste da esperança do Evangelho. Não se afaste da esperança do Evangelho. Diga para alguém do seu lado, por favor. Não se afaste da esperança do Evangelho. Esta é a palavra de Deus para nós esta noite, meus irmãos. Não se afaste da esperança do Evangelho. E por que Paulo qualifica assim? Por que a esperança do Evangelho não é qualquer esperança? E antes de explanar isso, eu preciso lhes dizer quais são os motivos da preocupação de Paulo. Ele tem algumas preocupações. A carta aos Colossenses é uma carta muito especial. Ela é também chamada cartas da prisão, como outras, como Filipenses, Efésios. Paulo provavelmente não fundou esta igreja, ele não plantou essa igreja. Os historiadores acreditam que ele nunca andou nessa cidade. Ele não conhece esses irmãos pessoalmente. O que sabe desses irmãos é por intermédio de um obreiro fiel, filho espiritual que ele tem, chamado Epáfras, e que provavelmente é o fundador daquela igreja. Paulo está preso, e durante a sua prisão, provavelmente ele é visitado por este homem chamado Epáfras, e ele, ao visitar Paulo, ele leva notícias dessa igreja que ele pastoreia, e fala desta igreja e dos desafios que essa igreja tem enfrentado. E quando Paulo ouve falar sobre esta igreja, ele se sente encorajado a escrever uma carta para esta igreja, mesmo sem conhecer esses irmãos, mas sabendo que esses irmãos o amam e o respeitam, porque afinal de contas, eles foram alcançados, mesmo que indiretamente por Paulo. Porque ao serem alcançados por intermédio de Epáfras, Epáfras era um obreiro e filho espiritual de Paulo. Por isso que Paulo escreve essa carta. E a preocupação de Paulo em relação a essa esperança são basicamente três que ele deixa claramente expressa no capítulo 1 da sua epístola. A primeira preocupação de Paulo, porque essa esperança precisa ser preservada, é que na visão de Paulo, na percepção de Paulo, esta esperança do Evangelho, meus irmãos, ela nutre a espiritualidade da igreja, ela nutre a vida cristã. Vamos para a Bíblia, eu peço a ajuda dos irmãos da mídia, o capítulo 1. Olha o que diz o versículo 4, o versículo 5. Olha o que Paulo diz. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos. Aí ele diz, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vocês. Olha como é interessante. O que ele está dizendo basicamente assim, a fé que vocês têm em Cristo, e o amor que vocês têm uns pelos outros, é nutridas por esta esperança, são nutridos por esta esperança. Se vocês ficarem sem essa esperança, vocês ficam desprovidos de fé, vocês ficam desprovidos da capacidade de amar uns aos outros. Esta fé está posta, e este amor está posto, ancorados sobre esta esperança. Portanto, não perca essa esperança que vocês conheceram por meio da pregação do Evangelho, essa esperança que alcançou vocês e que aponta para a eternidade com Deus.
para a promessa futura do descanso eterno em Deus. Essa promessa de Deus que fez nutrir a esperança em vocês é o que faz a fé de vocês ser viva, ser poderosa, ser admirável. Olha como é interessante. Crentes sem esperança são crentes que desanimam, são crentes que esfriam, são crentes que perdem a capacidade de crer em Deus, de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros. Mas Paulo tem uma segunda motivação, porque ele se preocupa com aquela igreja para que ela não perdesse a esperança do Evangelho. Porque para Paulo a esperança naquela igreja e na vida cristã era o motivo da alegria e da força que aquela igreja tinha para enfrentar os desafios que ela enfrentava. Quando falta esperança, meus irmãos, falta alegria e falta força. Não tem como ter força e alegria sem esperança. Essa é a âncora que sustenta essa igreja naquele tempo, meus irmãos. O que faz uma igreja combatida, com um império poderoso que quer esmagá-la a todo custo, continuar de pé, enfrentando, meus irmãos, arenas de leões, imperadores malignos dispostos a matar aqueles cristãos a qualquer custo. O que faz esses cristãos corajosamente entrar nos coliseus para serem mortos e humilhados perante uma arena lotada de pessoas, e enquanto entram cantando a esperança. O que faz esta igreja não temer os desafios que ela tem enfrentado, meus irmãos, todos aqueles desafios que não são só externos, são internos também. Falsos mestres, falsos pastores, heresias que já corrompem essa igreja, que já promovem divisões nessa igreja. O que faz esta igreja caminhar alegre, continuar de pé, a esperança. É por isso, e eu tenho essa palavra para você esta noite, é por isso que Satanás fará de tudo para arrancar a esperança do seu coração, porque enquanto ele não arrancar, você estará de pé, você estará lutando, você estará enfrentando cada dia que a vida te der. Enquanto ele não arrancar a esperança do teu coração, você não desistirá de que amanhã pode ser diferente, de que as coisas de repente poderão ser mudadas. Esse é o sentimento que move o coração daquela igreja. Porque à medida que eles enfrentam a morte, à medida que eles enfrentam a tortura, aqueles trajetos, meus irmãos, sombrios, navios agora cheios de cristãos vendados, para serem lançados no meio do mar, com pedras amarradas no pescoço. O que faz esses crentes fazer dessa viagem um culto pelo meio do mar? A esperança. A esperança. Eles estão vendados dos olhos físicos, mas seus olhos espirituais estão abertos e já contemplam os céus abertos. Jesus os esperando para o encontro que nunca mais haverá separação. Oh, aleluia, a esperança. A gente lê os relatos desses mártires, a gente fica impressionado, a gente chora. Você vê tantos homens já idosos. Policarpo, por exemplo, com mais de 80 anos, amarrado, a fogueira aqui do lado, e vem um algoz, e num surto de misericórdia, um senhor de 83 anos, chega nos ouvidos dele: o grande bispo de Esmirna está preso, vai morrer queimado daqui a alguns minutos. E o algoz chega no seu ouvido e diz: negue seu Deus, diga que você não ama seu Deus, diga que você não tem parte com este Cristo. E o Policarpo, ouvindo, diz: eu tenho 83 anos, ele nunca me negou, como eu negaria quem nunca me negou? Me coloca nessa fogueira, eu estou indo vê-lo, eu estou indo encontrá-lo. Isso é esperança, gente. É a esperança. É a esperança do Estevão sendo apedrejado e agonizando as pedras que são lançadas sobre o seu corpo. E ele olha para aquela multidão e diz: eu estou vendo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem em pé,
A esperança, a esperança. Meus irmãos, isso não é entorpecente. Diferente do que os doutores acreditavam que a religião ia acabar porque é um ópio, porque é uma anestesia, porque entorpece, porque aliena. Não, é viva essa esperança, é o que move a gente, é o que faz a igreja triunfar, de batalha em batalha, de luta em luta. Quantos são movidos por essa esperança podem levantar suas mãos e adorar Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é que a igreja não podia perder a esperança, porque afinal de contas esta esperança refletia a própria vida de Cristo naqueles irmãos. Olha o que diz o texto, versículos 26 e 27, é tão lindo esse texto. Quando Paulo diz para aquela igreja, oh meus irmãos, acho tão maravilhoso esse texto. Ele diz: o ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Que é Cristo em vocês. O que mais? A esperança da glória. Essa esperança é a própria habitação de Cristo em vocês. Não perca isso. Não perca por nada. Cristo em vocês é essa esperança. É essa esperança da glória. Por isso que não perca por nada. Por nada. Se algum dia você sentir tudo sendo tirado de você, e repentinamente sua força, sua alegria, seus bens, tudo, e se restar apenas uma coisa para você se apegar, se apegue com a esperança, porque você vai enfrentar isso com dignidade. Você não vai se ajoelhar diante de Satanás e adorá-lo para ele ter piedade de você. Os seus algozes não vão te intimidar e te humilhar. A esperança te fará enfrentar as piores e mais terríveis lutas de cabeça em pé. É isto que Paulo quer para esta igreja. Mas cabe aqui, meus irmãos, nos perguntar agora: por que a esperança dessa igreja estava sob risco? Ou melhor, quando essa esperança está sob risco? E Paulo tem isso claramente. A esperança daquela igreja estava sob risco, porque naqueles dias surgiam falsas doutrinas que atentavam contra a suficiência de Cristo e sua obra. E eu preciso lhes dizer, o que coloca a esperança do evangelho em risco são falsas concepções e falsos evangelhos, que ou tentam substituir Cristo e sua obra, ou tentam adicionar algo à obra de Cristo, torná-la ineficaz e ineficiente e insuficiente. E havia pelo menos duas ramificações poderosas que se uniam, que se entrelaçavam naqueles dias, e formulavam, meus irmãos, um grande desafio doutrinário para aquela igreja. De um lado, aquilo que ficou conhecido como gnosticismo, os gnósticos. Eu não tenho como elaborar uma explicação detalhada disso, mas eu preciso apenas dizer-lhes que o gnosticismo chegava naquele momento dizendo: a salvação não é pela fé, como vocês sempre acreditaram. Só serão salvos aqueles que obtiverem um conhecimento especial, alcançado pelo esoterismo, pelo misticismo, pela astrologia. Há um conhecimento que vocês não têm, a gnose. E só quem tem esse conhecimento é quem de fato será salvo, é quem de fato chegará até Deus. Vocês precisam ter esse conhecimento. A experiência que vocês têm até hoje, ela é imprecisa, ela é insuficiente. Vocês precisam desse conhecimento para de fato serem verdadeiros cristãos. Do outro lado tinham judaizantes que diziam: a fé que vocês têm é insuficiente, afinal de contas vocês ainda não guardam as festas de luas novas, vocês não guardam os sábados, vocês não circuncidaram,
vocês não cumprem as leis de Moisés. E por vocês não cumprirem a lei de Moisés, tudo que vocês fazem ainda é insuficiente. O que há de comum entre a experiência gnóstica e a experiência do judaísmo, ou dos judaizantes naquele período na igreja de Colosso? A ideia de que a experiência cristã baseada na fé em Cristo, ela é insuficiente. Tem algo que envolve o nosso próprio mérito, tem algo que envolve o nosso próprio esforço, tem algo que envolve a minha própria iniciativa. Acredite, meus irmãos, isso é muito sutil, mas está presente nos nossos dias. Sabe o que coloca a esperança do Evangelho em risco? Quando nós saímos do lugar seguro de confiar plena e unicamente na graça de Jesus, e começamos agora a operar um esforço nosso para alcançar algo que só a graça de Jesus dá, que só a vida de Cristo em nós dá. Olhe que eu comecei falando e dando exemplo de que a crise do desespero dos nossos dias, eu disse isso baseado em Lélio Krebel, é as pessoas buscar realização pessoal em coisas humanas, terrenas. É a pessoa não crer na esperança vindoura e agora acreditar que a sua união com Cristo é suficientemente capaz de satisfazê-la plenamente. É assim que as pessoas se portam. Elas querem Deus e mais alguma coisa. Elas querem Jesus e algo mais. Jesus não é suficiente para muita gente. A igreja, a vida cristã se torna para muita gente apenas parte daquilo que elas vivenciam e experimentam na vida. Mas elas querem algo mais. Elas buscam algo mais para além de Deus e do próprio Evangelho. E elas buscam algo mais e, sem perceber, esse algo mais substitui o próprio Deus no teu coração, substitui o próprio Evangelho. Pastor, seja mais claro. Meus irmãos, é do nosso tempo. A igreja, a vida cristã, a espiritualidade cristã está cada vez mais se tornando para muita gente uma experiência mística, uma experiência, meus irmãos, baseada no mérito, na ação do homem, nos bons feitos do homem. Eu preciso fazer isto para que Deus me devolva isto. Eu preciso agir assim, porque agindo assim, Deus vai me dar esta bênção. Nós negociamos ofertas que damos, os dízimos que damos, negociamos a nossa assiduidade no culto, negociamos nossa própria integridade, achando que isso traz da parte de Deus o reconhecimento agora para nos recompensar, para dar algo que nós precisamos. As igrejas, muitas vezes, meus irmãos, sabendo disso, ela explora a boa fé das pessoas, prometendo isso com base no que as pessoas podem dar. A gente revive praticamente uma realidade que a igreja viveu na Idade Média. Aliás, é muito oportuno falar disso, porque estamos chegando mais uma vez no aniversário da Reforma. E não é difícil encontrar igrejas que literalmente vendem indulgências, vendem perdão, vendem cura, vendem milagres. Basta você chegar e dar o dinheiro e leva o sabonete ungido para a sua casa, a rosa ungida, o tapete ungido, o óleo ungido, que basta tocar em você que as enfermidades sairão. Basta você comprar a toalha com o suor do ungido, que esta toalha, ela é portadora de uma graça que toalhas comuns não são. Basta você levar aquele objeto que o santo homem consagrou, que estando agora na sua casa, teu casamento vai melhorar de maneira espantosa. E eu tenho nesta noite o compromisso com Deus de dizer: tudo isso não é evangelho. A experiência, meus irmãos, cristã, que é baseada na esperança do Evangelho, ela olha para Jesus, para a cruz e diz: isto basta, eu só preciso disso. Os méritos de Jesus, os méritos de Jesus, os méritos de Jesus. O nosso desespero, quando nos afastamos dos méritos de Jesus,
É porque nós sempre vamos fracassar quando a gente aposta em nós. Quando a gente sustenta a nossa vida e nossa espiritualidade na nossa própria autodeterminação. Eu vou ser um crente melhor. Eu vou agir assim agora. Ah, Senhor, eu vou fugir. Eu vou escapar. Eu não vou olhar. Eu vou evitar ouvir. E você transforma a vida num conflito, numa guerra, que no final você sempre perde. E sempre perde por quê? Porque você não está simplesmente confiando que a salvação não é produto do que você faz ou deixa de fazer. Ela é baseada no sacrifício de Jesus, que para Deus é suficiente. Isto é a esperança do Evangelho, gente. É suficiente. Não há nada que você faça que faça Deus te amar mais. Entenda isso. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que acrescente o amor de Deus por você. Ele já te ama infinitamente. Nada do que você disser melhora, aperfeiçoa, acresce esse amor. Isso é a esperança do Evangelho. Eu tenho em Cristo tudo. 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 A cruz de Cristo, a sua obra perfeita, é suficiente. É suficiente. Quando Cristo e sua obra não é suficiente, nós estamos correndo o risco de perder a esperança do Evangelho. E isso está acontecendo com muitas pessoas. Mas agora Paulo começa a tratar esses irmãos. E ele começa agora a ajudar esses irmãos a preservar esta esperança. E o texto do capítulo 1 é uma dissertação de Paulo sobre como preservar essa esperança do Evangelho. E eu peço a máxima atenção dos irmãos, porque aqui há um caminho que talvez a gente precise trilhar para nunca perder essa esperança. E a primeira coisa que Paulo faz para que aqueles irmãos preservem a esperança do Evangelho é lembrar aqueles irmãos de onde se origina a esperança do Evangelho. Aonde é que ela começa? Qual é a fonte dessa esperança? E Paulo vai discorrer dizendo: a fonte dessa esperança é na vida perfeita, na morte e na ressurreição de Jesus. Você não encontrará esperança em nenhum outro lugar que não seja na vida perfeita, na morte e na ressurreição de Jesus. A gente se ilude demais, meus irmãos, com falsas promessas. Tem tanta gente carente de esperança e desejoso por acreditar em algo e alguém. E aí, no primeiro que passa na rua prometendo o céu, ele corre. Achei, daqui a nossa esperança. Enfim, o mundo vai mudar. Chegou quem a gente precisava. Chegou não. Essa esperança só flui de Jesus. Ela só brota dele. Eu espero que um dia a gente canse de se iludir. Eu espero que um dia a gente canse de acreditar em falsas promessas. Eu espero que um dia a gente canse de embarcar na fila dos falsos deuses e messias que aparecem na rua da nossa casa. Eu resolverei todos os problemas. Acabaram-se todos os problemas. Eis o céu para você. Eis uma cidade perfeita. Eis um paraíso aqui. Ninguém, nada nesta vida pode te dar esta esperança do Evangelho. E Paulo vai dizer: olhem para Jesus. Olhem para a sua vida perfeita. Olhem para a sua morte. Olhem para a sua ressurreição. Sabe por que vocês estão frustrados, decepcionados? Sabe por que vocês sentem a esperança do Evangelho sendo arrancada de vocês? Porque a esperança de vocês não flui, não brota, não se origina em Jesus, na sua perfeita obra, na sua morte, na ressurreição. Olhe para Ele, olhe para Ele. Porque se a esperança de vocês não está ancorada nele, na sua morte, na sua ressurreição, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Nós precisamos recalibrar a nossa esperança. E literalmente arrancá-la, tirá-la, destituí-la de qualquer pessoa e de qualquer coisa que não seja o nosso Jesus Cristo.
o nosso Senhor. Ele é a fonte da nossa esperança. Mas há uma segunda coisa que Paulo diz, para que esta igreja não perca a esperança. Ele vai reafirmar para esta igreja no que essa esperança consiste, do que se trata essa esperança. Atente, por favor. Essa esperança consiste em 3 coisas. Primeiro, na redenção pelo sangue de Jesus. Do que essa esperança trata? Ela trata da realidade, da boa e maravilhosa notícia, que eu e você estávamos condenados à morte eterna, e Jesus chegou, apareceu, comprou-nos com preço caro, para agora nos fazer sacerdócio santo de Deus, filhos benditos de Deus. Você é redimido e redimida, minha irmã. Nada muda isso. Essa esperança consiste nisso. E agora me diga, tem esperança para alguém que não é redimido? Tem esperança para alguém que está em franca oposição a Deus e sentenciado à morte e à separação de Deus? Tem esperança para alguém que sabe que ao tombar nesta vida e ao morrer para este mundo, o que lhe espera é a separação eterna de Deus? Pois vocês sabem qual é a boa notícia da esperança do Evangelho? É que a esperança do Evangelho aponta para a mensagem de que eu e você fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa esperança aponta para isso. Mas em segundo lugar, essa esperança aponta para a libertação do poder das trevas. E aqui eu estou falando da realidade subjetiva da queda, porque o homem no pecado, ele é aprisionado na mente. Como ter esperança e boa esperança? Alguém que está preso, alguém que está manietado, alguém que não é capaz de fazer o bem que Deus deseja que ele faça. A esperança do Evangelho, ela aponta para esta liberdade. O Espírito de Deus nos tirou, meus irmãos, da escravidão, da servidão, das trevas, e nos transportou para o reino de luz. Você enxerga agora. Os teus olhos são capazes de perceber as coisas. Você tem lucidez para enxergar a realidade como nunca teve antes, porque há uma liberdade do poder das trevas, e o Espírito de Deus faz isso, livrando sua mente, meus irmãos, da escuridão, da escravidão, da servidão. Mas há uma terceira coisa no que consiste essa esperança. Os músicos podem vir se aproximando, que Paulo apresenta no texto, que é a esperança, meus irmãos, da herança prometida. Atente bem para essas 3 coisas que falam da esperança cristã. Primeiro, a redenção por meio de Cristo. Eu não sou mais condenado. Eu não sou mais condenado. Eu não estou mais caminhando para a separação eterna de Deus. Atente bem para a segunda coisa da esperança do Evangelho, que é a libertação do poder das trevas. Satanás não domina mais minha mente. Eu não sou manietado mais e movido na direção que o pecado aponta. Eu agora sirvo a Deus. E acredite, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer. A verdadeira liberdade é ser capaz de fazer o que é certo. E é isto que um homem pecado, escravizado, não consegue. A pessoa pensa que é livre porque vai para a rua, para a balada, para a droga, para a noitada, traz sua esposa, abandona sua família, e ele sai batendo a porta dizendo, eu faço isso porque sou livre. É justamente por não ser livre que ele faz isso. Porque ele faz isso como um escravizado pelo mal. Porque a dominação, meus irmãos, é na mente. E o inimigo é tão terrível que ele falseia a liberdade. Ele faz você pensar que é livre. Mas enquanto você age, você já age, meus irmãos, por influência dele. O inimigo não põe uma porta diante de você para que você não saia. A prisão do inimigo é na mente, é na consciência. É dissimular a sua vontade e fazer você acreditar que o que você deseja livremente. Não, não. Um homem no pecado não deseja livremente. Ele não deseja livremente porque a escravidão está na consciência, movendo ele, precipitando ele para o mal, para longe de Deus.
Olha a boa notícia que a esperança do Evangelho aponta. Cristo te libertou do poder das trevas. Você conhece Jesus. Você está aqui esta noite. Você pode abrir sua boca e dizer glória a Jesus. E dizer isso sabendo o que isso significa. Sabendo toda a implicação disso. Isso é liberdade de filhos. De diante de Deus poder adorá-lo, glorificá-lo. E saber que as trevas do pecado já não dominam mais você. Você é livre agora para amar a Deus, para querer a Deus. Você se deleita em Deus. Você tem prazer de meditar na palavra de Deus. Isso é a expressão mais viva de liberdade. Mas esta esperança do Evangelho aponta para a herança prometida. Paulo fala disso. A nova criação de Deus. Porque um dia, toda essa realidade marcada pela queda será completamente alterada e redimida pelo sacrifício de Jesus que redimiu a mim e a você. Um dia, meus irmãos, novos céus e nova terra estarão unidos para uma realidade permanente, eterna, que nunca mais mudará. Olhe para mim, eu estou no final desta palavra. O nosso coração anseia por justiça. O nosso coração anseia, meus irmãos, por retidão. O nosso coração anseia por equidade. O nosso coração anseia por paz. Paz perfeita. Não essa dissimulada, que está sob uma navalha fina e qualquer hora é interrompida pela ganância, pela busca desenfreada, pelo poder. O nosso coração anseia, meus irmãos, por uma sociedade justa, igualitária, permeada pelo amor, pela vida, pela alegria. Sabe por que ele deseja isso? Porque nós somos feitos para viver nessa sociedade. E acredite, ela será uma realidade um dia. O Cristo que morreu há 2000 anos atrás, não morreu só para salvar a gente do inferno. Paulo diz isso na sua primeira carta, na sua carta aos Colossenses, no primeiro capítulo. O Cristo que morreu, ele morreu também para redimir todas as coisas. Tudo será renovado. Uma nova criação emergirá, meus irmãos, para ser governada pelo único Rei perfeito e justo que pisará neste chão. Ele veio, passou 33 anos aqui, voltou para o céu, mas um dia ele virá, o cetro de justiça na mão, para governar com justiça, para reinar com amor, para estabelecer a paz que nunca fomos capazes de estabelecer. Somos gananciosos demais para habitar em paz, em comunhão com o outro. Queremos sempre mais, nos ocupletamos, tiramos do outro para ter mais para nós. Virá um rei poderoso e justo, que governará com justiça. O nosso coração anseia por esse dia. Uma cidade maravilhosa em que não haverá trevas, porque a luz que brilha ali é a luz do próprio Cordeiro de Deus. Feche os seus olhos nesta hora. Deixa eu te dar um pouco do vislumbre dessa herança bendita. Aleluia. E naquele dia não haverá mais choro, porque todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá mais pecado. Cristo, tudo em todos, reinando para sempre. Quem estará lá naquele dia? Por favor, se manifeste. Alguém aqui nesta noite estará naquele dia? Participará daquela vida, daquela realidade. Aleluia, aleluia. Essa é a esperança do Evangelho. É isso que Paulo diz. Não deixe que isso seja afastado de vocês.
Porque os prazeres desse mundo são de simulações, são cópias baratas. Não deixe que os prazeres dessa vida, que são piratarias da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está no lugar e num reino em que Cristo estará entronizado para sempre. Esta é a esperança do Evangelho. Igreja de Jesus, escute isso, por favor. Se a esperança do céu for arrancada do coração da igreja, não restará mais igreja. Não existe igreja sem esperança do céu. Não existe igreja sem um anelo permanente de querer esse encontro glorioso com o seu Senhor. E que todos os dias olha para cima e diz: Maranata. Ora vem, Jesus. Porque como nós cantamos, tudo aqui quer nos encantar, mas são vãs terrestres resplendores. Nós temos um lar que não é aqui. Aleluia. 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 Eu estou terminando esta palavra e eu quero deixar isso de uma forma de alerta para os irmãos, como irmãos de vocês. Sempre, e eu conheço a história da igreja, sempre que a igreja se afastou dessa verdade, Deus a trouxe de volta, mesmo fazendo-a sofrer terrivelmente. Sempre que a igreja se afastou dessa esperança, Deus converteu o seu coração de novo. E muitas vezes, sob terríveis dores e sofrimento, chega uma hora que só a dor e o sofrimento nos lembra que esta vida não é para sempre, que nada daqui é para sempre, que no nosso coração esteja a permanente certeza de que nós somos prisioneiros da esperança. Mas não é qualquer esperança, é a esperança do Evangelho. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém aqui esta noite. Se tem alguém aqui que ouviu esta palavra agora e deseja oração pela sua vida, pela sua família, quem sabe esteja passando momentos difíceis na sua própria história pessoal e precisa de uma intervenção de Deus para caminhar com força e com ânimo, vem aqui, eu quero orar por você agora. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar o Senhor com hino, eu quero que você veja esse tempo como uma oportunidade que Deus está te dando para você vir até aqui e receber a oração agora em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Que você está, se essa palavra alcançou seu coração, venha. Pastor, eu preciso de esperança. Eu preciso, pastor, olhar para o futuro, acreditar que algo bom vem. Vem aqui em nome de Jesus. Venha receber a oração em nome de Jesus. Crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venho.
quero orar por você agora. Mas você sabe como é que esse hino foi composto? Eu conheço a história da composição desse hino. O autor desse hino estava muito desesperançoso em relação ao mundo. Era um tempo de guerras. E ele tinha a preocupação que talvez muitos pais tenham. O pastor Danilson falava ali, dizia: o que será daqui a 20 anos? A gente olha para um filhinho pequeno em casa e diz: que mundo meu filho vai enfrentar quando não estiver mais aqui? O autor desse hino estava preocupado assim. Sua mulher engravidou e nasceu um novo filho. E a história conta que ele ficava preocupado, dizendo: o que será do futuro? Que mundo meus filhos irão enfrentar? Sabe como ele compôs esse hino? Um dia, com um filhinho mais novo no colo, cheio de preocupação, olhando para o rostinho do filho, e ele se lembrou da ressurreição de Jesus. E ele disse: se Cristo está vivo, eu não tenho por que ter medo no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no futuro. Eu posso crer no futuro. Foi isto que fez surgir este hino. A fé e a confiança que o nosso Cristo não está no sepulcro, meus irmãos. A notícia chegou há 2000 anos atrás. Ele não está mais aqui. Ele ficou 40 dias aqui. Depois de 40 dias ele sobe. Os discípulos olham para aquela imagem impressionante, ele desaparecendo nas nuvens. Mas quando ele desaparece, lá do céu vem anjos descendo e olham para eles e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele virá de novo. Adore a Jesus esta hora. E quando enfim chegar a hora em que a morte, Se você venha, ainda dá tempo. Levantar sua mão e cantar com uma declaração de vitória, de esperança, de confiança. Aleluia, aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar agora por todos esses irmãos que estão aqui à frente. Nós vamos orar também por você que está de longe e talvez precisando de oração. Nós vamos orar mesmo por todos os meus irmãos aqui. Não sei se tem alguém aniversariando esses dias aqui. Se tiver essa semana que passou, essa semana que vem,
vem aqui para a gente orar por você. Talvez aniversário de casamento. Nós queremos orar por você. O pastor Zô vai orar por nós. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Queremos Orar orar a pela saúde do irmão todos. Alfredo. Pai do Senhor, esta é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é a esperança da glória de Deus na vida de todos aqueles que permanecem fiel ao Senhor Jesus Cristo. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de bondade e de eterna misericórdia, Senhor da glória, queremos agradecer por esta oportunidade o qual Tu nos concede de estarmos na Tua casa para Te adorar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, aleluia, e receber uma palavra de fortalecimento para a nossa esperança da Tua glória. Senhor amado, abençoa ricamente, Senhor, a todos os Teus servos que participaram nesta noite, recebendo esta palavra, que possam ser edificados, e que a esperança da glória possa permanecer na vida de cada um que Te serve com prazer, com alegria. Abençoa o Teu servo que trouxe esta mensagem, qual o Teu Espírito Santo usou nesta noite, aleluia, para que sejamos despertados, Senhor, por Ti, na esperança da Tua vinda para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Também abençoa, Senhor, a diretoria, o seu pastor Antônio José, dê graça e ajuda a todos aqueles, meu Senhor, que esperam em Ti. Abençoa os Teus servos que estão aqui, vieram, Senhor, procurar renovar as suas vidas na Tua presença. Senhor da glória, nós Te oramos, Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, e nos guarde para que nós possamos permanecer fiel a Ti todos os dias de vida que nos concederem, pois nós Te agradecemos tudo em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Glória. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Boa semana, meus irmãos, para todos vocês, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.